Professor, mais uma vez, então, seja muito bem-vindo ao Sexto Web Vale. Boa noite. Boa noite, muito obrigado pelo convite. Quero agradecer a oportunidade, o convite feito através do professor Hilton. E é uma honra estar aqui, um prazer estar conversando sobre citologia aqui com vocês. Eu vou projetar aqui a minha apresentação também para ver se dá certo, né? Vai dar, já deu. Deu, vocês estão vendo aí, né? Estamos sim. Pronto, então, porque aqui a gente que está desse lado não vê, né? Não é isso? Isso. Bom, mas como vocês estão vendo, estão resolvido o problema. Bom, gente, então, mais uma vez, boa noite a todos. Muito obrigado pelo convite, por estarem aqui. E hoje me incumbiram aí da tarefa de falar um pouco sobre a citologia clínica pulmonar, né? Eu acho bom falar de citologia que não seja cervical, para ver se a gente consegue abrir mais um pouco a mente e começar a investir nessas metodologias e nesses tipos de citologia que muitas vezes a gente não faz, né? Fica muito preso à citologia cervical. Então, eu queria começar aqui com um questionamento que eu acho importante. Por exemplo, essas 6 perguntas, por que avaliar amostras pulmonares? É o mesmo que líquido pleural? É o mesmo que avaliação de escarro, similar à pesquisa de Beccard? Como e quem faz, né, na realidade, a coleta? Quais os equipamentos necessários para implementar e quais as dificuldades e limitações? Então, eu vou trabalhar nesse sentido aí, para a gente bater um papo sobre isso. Então, assim, antes da gente falar da questão da citologia pulmonar, é importante que a gente tenha só um conhecimento, pelo menos básico, do que a gente vai encontrar, né? Então, a gente sabe que a gente tem uma parte do sistema respiratório que a gente chama superior e um inferior. Durante todo esse trajeto, que vai chegar até os alvéolos, lá no finalzinho, a gente tem revestimento celular. E com isso, algumas diferenças de tipos celulares que vão trazer para a gente uma diversidade de tumores. Então, quando a gente fala, por exemplo, em líquido pleural, quando a gente fala em citologia pulmonar, muita gente chega e já vai logo direto pensando em líquido pleural, em avaliar líquido pleural. E não é bem assim, porque o líquido pleural é um líquido que pode aparecer por um problema de derrame, né? Você pode ter, por exemplo, embolia pulmonar, algo desse tipo, e você depositar, digamos assim, líquido nessa cavidade que ela praticamente ela é virtual. Você tem 2 membranas com um pouco de líquido dentro para ajudar nesse deslizamento. Quando você tem um transudato ou um exudato, esse material, essas 2 membranas se afastam por conta do material que vai ficar ali. Então, o que você está analisando ali? Um líquido que é fruto de um processo, por exemplo, inflamatório, de uma embolia e tal, mas que também pode ser fruto, por exemplo, de um tumor que infiltrou, por exemplo, do pulmão na pleura. Então, a pleura, o líquido pleural pode dar para a gente células de um tumor, por exemplo, do pulmão. Mas se o tumor tiver invadido, né? Então, se ele não invadiu, a gente tem que procurar isso daí dentro do pulmão. Então, a citologia pulmonar procura o tumor dentro do pulmão, né? Então, quando a gente chega aqui, olha nessa imagem da direita, você vê que a gente tem uma parte, né, que a gente chama de cavidade nasal, que também tem revestimento celular, e depois a gente vai percorrer todo esse caminho aqui, que tem cartilagem e tudo mais, né? A gente vê aqui a partir da traqueia, brônquios, bronquíolos. Então, tudo isso aí é a árvore respiratória que a gente pode analisar, entre outros pontos aí importantes, né? Então, o foco da gente é justamente quando a gente pega da laringe para baixo, e aí a gente divide isso daí como o lugar onde vai desenvolver os tumores que a gente pode buscar pela citologia. Daí, a primeira coisa que a gente lembra, tá até o livrinho, ó, a foto do livro do Junqueira, que é o livro mais utilizado na biologia celular, e ele mostra lá muito bem essas células ciliadas, né?
do epitélio pseudoestratificado, que vai revestir toda aquela superfície da cartilagem que está aqui, ó. Toda essa cartilagem ela é revestida por esse tipo de célula. E é uma célula que ela tem, entre elas, células que produzem muco, e esse muco vai ficar aqui na superfície para poder fazer uma barreira mecânica. E enquanto a gente vê esse muco, a gente está bem, porque é uma proteção muito boa. E tem as células que têm seus núcleos em alturas diferentes, por isso esse nome pseudoestratificado. Então você já imagina logo, poxa, se eu tenho essa célula revestindo toda essa árvore respiratória, então eu tenho aí um alvo muito importante de busca, e por isso eu tenho que conhecer bem essa célula, né? Então, ó, só que tem um detalhe. Quando a gente sai daqui da laringe, percorre os brônquios até chegar aos bronquíolos, a coisa não acaba por aí, né? A gente tem a parte dos alvéolos, que é onde há a troca gasosa. E aqui a gente já tem um outro tipo celular. Então, esse tipo celular, ele vai dar para a gente aí uma série de células que também podem sofrer um processo de neoplasia e se transformarem em tumores. Então, essa árvore traqueobrônquica, ela termina para começar os alvéolos. Então, ó, se a gente pegasse lá o finalzinho, ó, um bronquíolo terminal, olha aqui, ó, você vê que tem aquele o revestimento mais escurinho aqui, ó. Até aqui, mais ou menos, onde a vista consegue alcançar, eu tenho esse revestimento ciliado, né, pseudoestratificado. Só que nesse emaranhado aqui, nessa teia dos alvéolos, eu já não tenho mais. Então, vou ter um outro tipo celular. E aí, esse tipo celular, ele é marcado por formar essas estruturas nos alvéolos pulmonares, sendo revestido, né, por uma célula plana, que são os pneumócitos tipo 1, e eu vou encontrar também pneumócito tipo 2, que é aquela célula que ela tem uma bordazinha franjada para aumentar a superfície de contato, e também é uma célula que libera surfactante, que é o material que vai ficar aqui recobrindo essa cavidade também. Fora isso, a gente vai encontrar os macrófagos, que estão sempre presentes nas mucosas, né? Então, obviamente, a gente pode encontrar isso. Se macrófago é uma célula que a gente não vai ter tumor de macrófago, não existe. Mas, se eu colho o material dos alvéolos e vem macrófago, isso é um bom sinal, é um sinal de controle de qualidade, de que aquela amostra veio lá dentro do pulmão. Então, ó, eu vou ficar sempre atento aos pneumócitos tipo 1, que são essas células pavimentosas de recobrir essas cavidades, né? E os pneumócitos tipo 2. Então, eu tenho duas células aí que podem sofrer processos neoplásicos bastante interessantes. E aí, ó, qual é a importância de a gente estudar tumor de pulmão? Primeira coisa que a gente deve saber quando vai fazer algum tipo de avaliação de doenças e tudo mais, é como essa doença está distribuída. Então, se a gente pegar aqui um ganchinho aqui, coisa rápida, sobre a epidemiologia do câncer de pulmão, a gente tem um tipo de tumor, que é o tumor que mais mata. Ele é o câncer que mais mata, o câncer de pulmão. Só que o problema do câncer de pulmão é justamente porque a gente não... como todos os tumores, né, no início principalmente, nem todos do meio para o fim, eles são indolentes, você não consegue detectá-los, né? E muitos deles a gente não tem um sistema de prevenção, como é o caso, por exemplo, do câncer de colo uterino, que a gente faz um teste de Papa Nicolau, e aí consegue pegar a lesão no início, extirpar essa lesão e a paciente ficar 100% curada. O pulmão não, muitas vezes quando você vai descobrir, o problema já é sério, e não é fácil fazer cirurgia envolvendo o pulmão, né? Inclusive, hoje o que mais se preconiza é preservar o pulmão a todo custo, tá? A não ser quando não tem realmente nenhuma alternativa. Então, as cirurgias de pulmão, elas diminuíram bastante por conta dessa recomendação, porque fizeram testes com os pacientes em vários tipos de locais, tá? Não foi só, por exemplo, no Brasil. Pegou Estados Unidos, pegou Alemanha, Japão, Inglaterra, enfim. Fizeram um estudo multicêntrico e, no final das contas, eles viram que
as pessoas que eram submetidas à cirurgia, ela tinha uma taxa de sobrevida quase que igual com os atuais tratamentos. Ou seja, um pulmão, um câncer de pulmão no estágio avançado é quase que uma sentença de morte, é quase. Em outros casos, não. Então, hoje, com o advento de cirurgias que você precisa remover pouco tecido e com a imunistoquímica e com alguns tratamentos oncológicos baseados em anticorpos monoclonais, que são aqueles medicamentos que terminam com a terminação MAB, né? Como a gente vê muito utilizado em mama, as coisas começaram a mudar. E aí, hoje se faz muito a remoção local, ou às vezes nem faz a remoção, faz um tratamento e aumenta a taxa de sobrevida desse paciente, né? Então, além de ter essa dificuldade de você mexer com um órgão extremamente vital, né? Todos os órgãos da gente são vitais, mas o pulmão é um problema muito sério, né? Porque se a gente não consegue respirar, morre. Mas tem 2 pulmões. Mas mesmo assim, é uma cirurgia de grande monta, é uma cirurgia de risco, e é uma cirurgia que deixa sequelas, né? Então, o que acontece? Além de tudo isso, o que é que a gente tem observado com o câncer de pulmão? Não há uma curva descendente de mortalidade. Não há uma curva descendente de mortalidade de incidência, porque o que a gente vem passando hoje em dia é fruto também de muita poluição. E a tendência é aumentar, né? Não vejo tendência disso diminuir. Eu acho que a cada dia que se passa, o mundo se desenvolve mais poluentes são jogados no ar e mais a gente respira partículas que são carcinogênicas, né? Principalmente quando se fala em decomposição de combustão, perdão, de combustíveis fósseis, né? Como é a gasolina, que vem do petróleo. E, além do mais, existem outras coisas, né? Como o próprio cigarro, o tabagismo é um fator importante, né? Mas não só ele. Então, a estimativa mundial de câncer de mama, para você ter ideia, é que a gente tenha 2,1 milhões de casos novos, ou seja, do que a gente já tem, que é alto, o que a gente vai ter, né, mais ou menos anualmente. Então, são muitos casos de câncer de pulmão. Então, há uma demanda muito grande, há uma necessidade muito grande de citologistas que consigam, né, que tenham capacidade, habilidade, sejam treinados para fazer citologia pulmonar. E veja que dado importante aí. 1,8 milhões de mortes. Então, é muita gente morrendo, muita gente. Para você ter ideia, o câncer cervical, ele mata mais ou menos 350, 330 mil mulheres por ano, câncer de cervical. Quando a gente compara com isso daqui, 1,8 milhões, você vê o quanto o pulmão é um problema de saúde pública sério, né? E aí, o que fazer, né? A gente não tem muita coisa. Porém, o que tem acontecido é que, com os exames de imagem, as coisas têm ajudado bastante, porque a partir do momento que se faz um exame e detecta alguma coisa, se solicita a punção, por exemplo, ou a biópsia, né? Então, 90% dos casos diagnosticados de câncer de pulmão está associado ao uso do tabaco. Estamos tendo aí uma mudança de comportamento entre homens e mulheres, porque ainda somos os homens os maiores detentores do número de câncer de pulmão e de tabagismo. Porém, as mulheres têm aumentado muito o uso do tabaco. Então, o que é que está acontecendo? A gente está aumentando o número de mulheres que desenvolvem câncer de pulmão. E isso é notório, a epidemiologia mostra muito bem isso para a gente. Daí, a maior incidência que você pode encontrar é em torno de 11,6% do total de todos os tumores, é o câncer de pulmão. Então, se você pegar a sequência, o câncer de mama, de próstata e de colo, estão lá, também vem na sequência. A gente sabe que mama e próstata são os tumores mais incidentes entre homens e mulheres, né? E aí, a mortalidade é de 18,4% de todos os tipos de câncer. Então, é muito alto. Se você vê
Aí a gente pode até traçar uma comparação, que é muito importante essa diferença entre incidência e mortalidade, ou seja, casos novos e mortalidade. O que vai acontecer? É muito alta a taxa de mortalidade do câncer de pulmão quando comparado, por exemplo, com o de mama. Por quê? Porque o de mama, hoje, a gente tem vários tipos de tratamento, apesar do rastreio de mama ainda ser um pouco deficitário. Mas morrem menos mulheres de câncer de mama do que de câncer de pulmão. Bom, e no Brasil, como é que está essa situação? Então, tem aqui uma estimativa do INCA, né, o Instituto Nacional do Câncer, que ele fala o seguinte: para o triênio 2020 a 2022, a estimativa para homens é 17.760 e de mulheres 12.440. Né? O risco estimado, 16,99 para 100 mil, é uma estatística que se faz por amostragem, e 11,56. Né? Então, o câncer de pulmão, como eu venho falando, é altamente letal, com a sobrevida média cumulativa total de 5 anos, que varia de 13% a 21%. Veja, 5 anos. Nos países desenvolvidos, e de 7% a 10% bem baixo nos países em desenvolvimento. Isso por quê? Tratamento, detecção, tudo isso se leva em conta. Então, morre mais gente nos países em desenvolvimento do que nos países desenvolvidos. É acesso ao tratamento. Então, se a gente observar aqui, ó, nessa planilha do INCA, você vai ver que a gente tem mama, e eu queria chamar a atenção de vocês aqui, ó, e isso aqui são casos novos. São aqueles casos que aparecem um ano e depois somado ao que já tem. Então, é muito alto. Se você observar o segundo que passou a ser colo e reto, 20.470 para 66.280, é muito alto. Colo do útero, que não deveria mais nem aparecer aqui, mas porque a gente tem Papa Nicolau, tem vacina, mas a tendência é que ele caia. E pulmão aqui, ó, de casos novos, 12.440 para mulheres, para homens 17.760. Então, a gente ainda tem essa taxa maior nos homens do que nas mulheres, mas você vê que é sério, é um problema, está entre os quatro principais para a mulher e 3 para o homem, desconsiderando, né, o de pele não melanoma, que é primeiro lugar para cada um. Então, aí vem a pergunta: como é que a gente pode fazer a citologia? Como é que a gente pode trabalhar? Qual é o papel, por exemplo? Eu creio que aqui tem vários biomédicos, farmacêuticos, enfim, profissionais da área de saúde, e principalmente esses que estão envolvidos com diagnóstico, deve perguntar como é que a gente tem acesso a essas amostras. Então, vou mostrar aqui como é que isso chega ao laboratório. Então, eu botei aí a questão do líquido pleural, que foi logo que eu falei no início, né? Então, líquido pleural, por exemplo, se eu tiver um tumor ali que está acometendo um dos meus bronquíolos, até mesmo os brônquios, não adianta fazer líquido pleural, porque eu não vou ver célula lá. Eu tenho que fazer alguma coisa que tire célula daquele local, que eu traga para poder examinar. Então, ó, você tem que pensar o seguinte: eu posso ter amostras de escarro, ela é utilizada, mas não é uma amostra, assim, digamos, muito precisa, né? A sensibilidade dela é baixa, a especificidade é alta, mas a sensibilidade é baixa. Então, é um exame que a gente usa para outros fins ou de triagem, né? Existem as amostras que são bronquiais, como o próprio nome está dizendo, trago lá dos brônquios, e existe a maneira de buscar lá. Eu posso fazer uma punção por agulha fina, PAF, ou posso fazer essa PAF guiada por ultrassonografia, que é o que vem sendo feito. Além da ultrassonografia, tem outras maneiras de se fazer. Então, o que é que acontece? No escarro, geralmente, isso é feito, eu creio que quem já passou aí por certas disciplinas na faculdade já deve ter falado sobre isso. Geralmente se colhe 3 vezes, né, 3 amostras consecutivas em dias contínuos, de manhã, para pegar uma quantidade maior de células. Se não tiver secreção, pode-se estimular usando um nebulizador com água ou salina, e depois você preserva esse material no álcool a 70. E aí você faz a lâmina, normalmente cora por Papa Nicolau, assim como cora as lâminas de citologia cervical, e vai analisar. Ah, professor, mas quando vai fazer, por exemplo,
pesquisa de bacilos álcool ácido resistentes, uma pesquisa de BK e tal. Aí você usa outro processo, né? Porque tem uma coloração específica, tem um procedimento específico para isso. Então, o que a gente está observando aqui é fazer dessa amostra uma amostra apropriada para poder fazer citologia. Daí, ó, essas amostras bronquiais, eu posso aspirar material da árvore respiratória inferior, né, dos brônquios, bronquíolos e alvéolos, ou seja, aqueles ácidos terminais, como eu posso lavar usando um material que eu posso injetar e depois aspirar, injetar e aspirar. Posso também usar uma escovinha. Ah, professor, mas como? Uma escovinha igual aquela que a gente usa no canal endocervical para fazer citologia? Sim, é uma escovinha, obviamente adaptada, né, de uma maneira mais adequada. E também posso fazer punção. Com a agulha fina, eu posso acessar material em qualquer parte do corpo. Então, essa é a vantagem de você fazer punção, porque a punção vai te dar um acesso a algo que você não precisa fazer cirurgia, você não precisa ter uma equipe cirúrgica, multidisciplinar, com anestesista e tudo mais, e isso pode ser feito até em um consultório, dependendo do caso. E aí, para fazer essa daqui, que é o aspirado, lavado e escovado, eu posso fazer isso utilizando um broncoscópio flexível, né, que é utilizado desde a década de 70. Então, esse equipamentozinho aí, que é utilizado também quando ele é, por exemplo, fazer endoscopia, é um endoscópio, mas é a mesma coisa, é uma mangueirinha que é flexível e aí, nela você pode botar câmera e pode botar também, por exemplo, a escovinha, uma pinça, ou seja, é um acesso que você tem ao paciente, à parte pulmonar. Daí, ó, se a gente for fazer um lavado, como é que é esse lavado? O lavado, como está mostrado aqui, eu posso... você vê que existe uma lesão aqui, ó, uma lesão bem visível. Eu poderia tirar um pedaço dessa lesão, mas nem sempre é necessário. É por isso que biópsia, elas estão sendo cada vez mais reduzidas, porque você ferir, você tirar aqui, tem duas questões aí, né? Há uma resposta inflamatória, se tiver bactérias, se tiver alguma coisa desse tipo, ainda vai ser pior, há sangramento. Então, é melhor você chegar, colocar algum líquido e aspirar esse líquido. Obviamente, o paciente vai estar sedado, né? Geralmente se usa dolotina para fazer isso. E aí depois você vai lá e aspira esse material. Então, existe a aspiração por si só, né? Então você pode chegar lá, já tem secreção. Então, não preciso lançar mão de uma solução, que seria o soro fisiológico. Basta pegar e aspirar e enviar para o laboratório. Quando aquilo ali não tem secreção, o que é que eu faço? Justamente, eu injeto o soro fisiológico, ele vai mergulhar nessas áreas aí e depois eu vou aspirar. Procedimento rápido e que para a pessoa que está coletando é uma coisa simples. Para quem já faz isso todo dia, não tem mistério. Então você imagine que isso é um material extremamente rico e que pode dar para a gente aí um monte de informação e outra. O método é tão mais, digamos assim, relativamente simples que dá, inclusive, para você acompanhar, né? Então, dá para você fazer o que a gente chama segmento do paciente. Então, isso é um ganho para a parte de diagnóstico. Isso aqui é só mostrando como é que chega, né? Aquela mangueirinha que eu falei, ela vai chegar lá, ó, tá aqui, injetando a vantagem do líquido. Tudo tem vantagem e desvantagem. A vantagem do líquido é que ele consegue permear nos lugares mais difíceis, né? E aí, você, quando aspira, você está lavando. Então, na realidade, há um certo probleminha aí, porque nem sempre esfolia muitas células. Mas o que esfolia, na maioria das vezes, já é suficiente para você fazer a análise. Então, ó a diferença do escovado. Quando eu venho com a escovinha, eu já não tenho aquela capacidade toda do líquido, mas tem uma vantagem.
a escovinha faz um toque maior, ela força mais. E aí você consegue trazer mais material. Então, o material com a escovinha, quando a lesão não é tão lá no final, nos bronquíolos, ou ali já perto dos alvéolos, a escovinha não é muito recomendada. Isso aí você pode mapear através do exame de imagem. Mas quando você tem já nos brônquios, então o tumor é mais fácil de você trazer a amostra. Então, o escovado é muito bom para isso. Então, existe também o que a gente chama da punção transbrônquica. É uma agulha, como se faz, por exemplo, uma punção de nódulo cisto de tireoide, de mama, e aí você consegue aspirar esse material e direto lá onde tem a lesão, e aí você consegue fazer a citologia. Então, o que tem acontecido? Não sei se dá para perceber aqui, essa paciente está como se fosse na entrada daquele túnel da tomografia. Então, o que a turma está fazendo agora? Para ser mais preciso ainda, eles estão fazendo essa coleta auxiliado pela tomografia. Então, por exemplo, aqui eu mostrei já não é punção, é uma biópsia, né? Então, ele está tirando um pedaço aqui, está sendo guiado pelo tomógrafo. A mesma coisa pode ser feita com agulha fina guiada pelo tomógrafo. Qual é a diferença? A diferença é que na biópsia você tira um pedaço, na punção você não tira um pedaço, é uma agulha fina, assim, um pouco mais calibrosa do que aquela agulha de coleta sanguínea e mais longa, mas se colhe com o paciente também sedado e o paciente é liberado no mesmo dia. Tá? Então, tem assim, vantagens e desvantagens, momentos mais adequados para se puncionar ou não. Então, aí você pergunta, como depois que a gente colhe? Então, primeira coisa, quem é que colhe? Quem é que faz a coleta disso daí? Como vocês viram lá, o acesso com broncoscópio é um acesso feito por um médico que faz essa broncoscopia. Então, é um procedimento médico, ele vai colher, ou entrega o paciente, ou já está dentro de um serviço que já faz isso daí. É por isso que muitas clínicas de pneumologia, tenho certeza que se você procurar, muitos médicos vão querer alguém que faça a citologia. Então, tem uma demanda reprimida aí. Tem material que poderia ser aproveitado e não está sendo aproveitado. Então, vamos ver como é que a gente processa esse material. Então, o paciente chegou, então você tem uma parceria com algum dessas clínicas ou hospitais, ou tem um serviço dentro do hospital, como eu tive durante vários anos, e aí você vai pegar esse material. Quando é uma punção de uma lesão, geralmente o pulsionador já deve fazer a lâmina. A lâmina ela vem com muito sangue, parecendo como aqui, como você faz uma lâmina de hemograma. Então você vai pegar essas punções, muitas vezes não vem quase material. Então você vai aproveitar o que tem, muitas vezes vem com sangue, vem hemorrágico, e você vai espalhar isso para fazer uma lâmina. Quanto mais homogêneo, melhor, que evita sobreposição. Tem gente que não gosta, aí gosta de fazer ela assim transversal, ó, com a lâmina perpendicular. E aí você faz. Isso depende da habilidade de cada um. Tem gente que acha melhor assim, outros acham melhor assim, outros gostam de botar lâmina com lâmina no mesmo sentido e puxar uma para o lado e outra para o outro. Você fica com duas lâminas prontas. Outros gostam de espalhar com uma alça de platina, outros com a lamínula. Então, isso aí depende muito. O que é interessante? Esse método aqui, que é igual fazer uma lâmina de hemograma, né, de leucograma, porque é simples, é fácil e distribui bem a amostra, quando ela é assim, né? Agora, outras pessoas sempre me perguntam, né? Às vezes a gente está falando sobre isso e o pessoal diz, olha, eu posso usar meio líquido que é usado na citologia cervical para fazer mama? Sim, pode, não tem problema. Às vezes até ajuda um pouco mais em determinadas situações. O meio líquido, ele não foi um meio feito para trabalhar com algo que não seja cervical. Mas aí o que é que aconteceu? Todo mundo foi adaptando e passou a utilizar o meio líquido para
outros tipos de citologia, ou seja, você vai, esse material vai ser coletado e vai ser colocado, né, a agulha, você lava um pouco, aspira um pouquinho com a agulha, isso geralmente era como eu fazia, eu deixava esses potinhos lá com o pessoal que fazia punção ou fazia coleta, e a pessoa colocava, quando fazia a punção, aspirava um pouquinho do líquido e depois apertava de novo, como se estivesse lavando a agulha, porque a própria agulha fica material. Então, o que acontece? Quando não é punção, não dá para fazer, porque você está, por exemplo, se for um lavado, às vezes você aspira material, não dá para fixar aí, corre o risco de estragar. Mas quando é escovado, dá para fazer tranquilo, é só pegar a escovinha, cortar e deixar ela dentro do potinho, como se faz na citologia em meio líquido. Aí você diz, então eu tenho que ter o equipamento para fazer isso, né, professor? O equipamento de citologia em meio líquido. Não, não necessariamente. Você pode ter só o líquido preservante no potinho e utilizar, por exemplo, tubo cônico numa centrífuga de bioquímica. E aí você centrifuga, como a gente faz com líquido pleural, tá? A gente centrifuga, pega o pellet e monta a laminazinha, e aí você espalha isso na lâmina, cora normalmente e faz a citologia. Aqui em cima eu botei um exemplo de uma citocentrífuga, que também você pode utilizar, tanto se você trouxer material desse potinho, por exemplo, da punção, como qualquer outro material. Então, quando você coloca esses braquezinhos que prende a lâmina aqui, coloca o líquido aqui onde tem essas setinhas laranja, ela vai rodar, aqui estão as lâminas, então vai depender do seu rotor e do tipo de citocentrífuga que você adquiriu. Em volta, isso aqui é tudo um papel filtro, que vai absorver o excedente, e aqui nesse círculo vai ficar exatamente a quantidade necessária para você analisar. A vantagem da citocentrífuga é que não fica sobreposição. As células vão ficar independentes, né? Digamos assim, ela não fica uma sobre a outra, o que atrapalha a leitura quando a gente faz no manual. Então, dá para você adaptar, dá para você utilizar o líquido sem precisar ter o equipamento, como a maioria dos laboratórios fazem, e dá para você ter uma citocentrífuga também, que é muito apropriado, porque você vai usar citocentrífuga, você pode usar para qualquer outro tipo de citologia que você queira diluir numa solução preservante, como é essa solução da citologia em meio líquido. Daí, ó, depois de feito a lâmina, você tem que fixar, obviamente, senão a lâmina vai se deteriorar, e aí o que vai acontecer? Você vai perder as características, as células se dilatam, a afinidade tintorial se acaba, e aí qual é o melhor fixador? É o alquetílico absoluto, o alquetílico a 95%, você mergulha as lâminas e deixa lá pelo menos 15 minutos. Depois disso você pode corar, não tem problema. Então aqui tem mais ou menos a ideia de como você fixar ou arquivar. Se você fez a lâmina e deixou no álcool a 70, não é muito bom, não é muito bom, mas dá para fazer. Agora, se você quiser arquivar todo o material que veio antes de fazer a lâmina, você pode diluir 1 para 1 em álcool 70, vai preservar também do mesmo jeito. Eu aconselho fazer a lâmina logo. A lâmina pode ficar no refrigerador uma manhã toda, uma tarde toda, não tem problema. Contanto que você, no mesmo dia, faça a lâmina e deixe no álcool absoluto. Daí você pode corar até 1, 2, 3, 4 meses e depois a lâmina vai estar preservada. E tem uma coisa muito boa que se usa hoje bastante, né? O procedimento chamado de cell block, ou bloco celular, ou seja, transformar um material citológico como se fosse uma biópsia, né? Você vai pegar essa amostra que está aqui nesse primeiro tubinho, vai centrifugar, tem um material sedimentado, você vai pegar, aspirar esse material, né? E aí você pode usar algumas interfaces, como por exemplo, existe interface à base de plasma, mais trombina, para criar uma coagulação, ou então agar, você pode usar refrigeração, enfim, você pode usar o kit que você achar melhor, tá? Para poder prender. A ideia é, eu preciso fazer um botãozinho de células. Aí eu vou colocar isso no braquezinho, vou fixar em formalina, 10%, e depois vou botar em um bloco de parafina para cortar no micrótomo.
Então, eu corto como se fosse uma biópsia, um tecido, e faço coloração HE para poder analisar. Qual é a vantagem disso? Vou mostrar já já. A outra maneira de você fazer é a coloração panótica, que a maioria deve conhecer por conta da hematologia, né? Nós temos aí uma sequenciazinha, mas a preferencial é coloração Papa Nicolau. Então, você tem que ter sua bateria de coloração Papa Nicolau, e aí, dependendo da quantidade de lâminas, você faz uma coloração não Papa Nicolau. Então, você pode optar em ter Papa Nicolau e um panótico, que é chamado lá fora de Diff Quick, né? Uma coloração rápida. O que é que eu aconselho? Panótico e MGG. São duas colorações que se completam. Vou mostrar por quê. Então, ó, se você ver esse painel aqui, você vai ver o tipo de coloração, o que é que dá na lâmina, o propósito dela. Então, se a gente pegar panótico, Giemsa e MGG, por exemplo, eu tenho um material onde eu consigo olhar mais quais são as células inflamatórias hematológicas e ver o contorno nuclear com clareza. Então, ele vai me ajudar nisso. Já a coloração Papa Nicolau vai me ajudar a ver conteúdo de cromatina, membrana, nucléolos. Então, eu vejo riqueza de detalhes, porque o núcleo para o citologista, para a citologia oncótica, é a peça fundamental, é o primordial. A gente precisa do núcleo para poder trabalhar. O resto a gente vai somando pontos. E o cell block, como eu falei aqui, olha lá, está aqui o blocozinho e depois a imagem, o que é que deu. Então, você preserva estruturas arquiteturais que apareciam nessa amostra, e aí você pode fazer, por exemplo, uma imunocitoquímica. Então, para pulmão, eu quero saber a agressividade do tumor, quero saber se aquele tumor é primário, então eu posso lançar mão de um painel imunohistoquímico para fazer isso. Então, são coisas que ajudam bastante. Aí você, de repente, pode estar pensando, poxa, professor, mas cell block é uma coisa que foge muito da minha realidade. É muito complicado fazer isso. Não é complicado, gente. Óbvio, você vai ter um gasto inicial, que é ter um micrótomo. Sem micrótomo, você não vai conseguir fazer muita coisa, porque você vai ter que cortar esse bloco. Mas o resto, você improvisa tudo. A bateria de coloração, não precisa de equipamento. Você vai precisar de uma estufa, obviamente, para derreter essa parafina e fazer a inclusão. E você vai ter que ter esse micrótomo. E um banho-maria histológico para poder dar certo. Para fazer imunocitoquímica, você vai precisar de kits, anticorpos específicos, que você vai comprar, que a gente chama primário, e o que a gente chama muitas vezes, tem kits já pronto, que tem os tampões, que tem o anticorpo secundário, terciário, com seus polímeros, para dar uma reação bem bonita e você conseguir ver com riquezas de detalhe, né? Então, assim, tem muita coisa na citologia que agora é que está sendo explorada. Principalmente vocês que ainda estão na graduação, é bom focar nessas coisas que estão em desenvolvimento, porque são coisas que vão cada vez mais ganhar campo e está atendendo a necessidade. Como eu falei, câncer de pulmão não existe aí nenhuma tendência da gente diminuir, porque cada dia que se passa a gente polui mais, a gente tem mais partículas e as coisas não estão indo para um caminho muito bom. Então, a gente está sofrendo. Quem mora nos grandes centros são as maiores vítimas, né, de câncer de pulmão. Bom, então, ó, como é que a gente faz o laudo? Uma vez a gente já pegou a amostra, já processou, já corou, tá tudo certinho. Aí foi ler a lâmina. Como é que eu coloco isso no papel? Como é que a gente trabalha isso? Veja só, geralmente se usam características e nem sempre a gente diz qual é a lesão, porque existem alguns limites citomorfológicos. Mas veja, o que é a vantagem de se fazer a citologia? Você pode já dar o diagnóstico ou, pelo menos, dizer que existe célula maligna para sair para um novo procedimento. Aí você pergunta, então é melhor fazer a biópsia? Não, e se for benigno? E se for uma coisa que não precisa fazer cirurgia? Então, você vai fazer uma biópsia desnecessária. Então, a vantagem é, no consultório, colher com uma punção ou com um broncoscópio, né, principalmente, que a maioria dos casos é por um broncoscópio, e já dá um laudo ali. Então, isso é importante, isso é o que a gente chama de otimização. Né? Então, o que é que a gente faz?
pode liberar uma lâmina dizendo que é insatisfatória, porque nem tem células, nem tem material para analisar, isso pode acontecer, e às vezes muito hemorrágico, não foi fixado, às vezes você recebe uma lâmina que não tem identificação, que deixaram lá e fungou, e não tem mais como você aproveitar. Não diagnosticado, às vezes, você tem algum tipo de célula, mas não dá para fechar nada, porque é pouco, ou não tem sinais, não tem a representação da suspeita clínica que tinha. Então, é uma maneira também de citar. Pode ser negativo, você não encontrou, só encontrou células normais, né? Ou às vezes reativas, como, por exemplo, no processo inflamatório, eu posso encontrar as células lá com núcleos grandes, cromatina mais grosseira, nucleolos mais evidentes, né? Variação do tamanho. Então, alterações reativas, mas não são malignas, então são somente negativo para maligno. Você pode complementar seu laudo aqui e dizer que é uma citologia compatível com processo inflamatório. Daí, presença de células atípicas, quando você vê uma atipia, mas tende a essa atipia ser benigna, então com baixa suspeita, né? O suspeito, que é aquele quase certo, que você viu quase tudo, mas falta alguma coisinha para você dizer que é maligno, e o positivo para as células malignas, que é aquele onde não se tem dúvida, que é maligno mesmo. Então, se você acha que aquilo ali é um adenocarcinoma, um carcinoma escamoso, ou um carcinoma broncoalveolar, e por aí vai, é uma opção que você tem já para dizer que achou aquela lesão. O que é que você vai encontrar de células? Então, aqui estão listadas todas as células, né? Então, no superior, no inferior, nos alvéolos, a gente até comentou, não foi dos pneumócitos tipo 1 e 2, então você tem que estudar essas células bem, conhecer a morfologia e a variação delas bem, para poder analisar as amostras. Não tem mistério, tem que ter cuidado e tem que ser treinado adequadamente para isso. Então, também eu vou encontrar aí achados não epiteliais, ou seja, que não fazem parte dos epitélios, como os macrófagos, siderófagos, que são macrófagos que fagocitaram muita hemácia, polimórficos nucleares, linfócitos, eosinófilos, megacariócitos, né? Então, isso aí você pode encontrar também nas amostras. Então, aqui eu botei alguns exemplos do que a gente encontra no material. Então, do escovado, encontrei aí essas células bonitas aí, ciliadas, né? Você vê que um núcleo bem grande, tá vendo? Nucleolos são visíveis. Enfim, você vai ver isso é coloração Papa Nicolau. Então, você vai analisar se essas células, por exemplo, estão reativas, porque esses núcleos estão muito grandes, se são atípicas, né? Aqui também você vê que essas células aqui, que a gente chama, às vezes, de globosa, todas essas são células colunares. Você vê até aqui, a barrinha terminal e os cílios aparecendo aqui, Então, essas não têm produção de muco. Então, se eu tenho células que não têm produção de muco e outra que tem, eu posso ter dois tipos de lesões, né? Então, posso ter um adenocarcinoma mucinoso e um adenocarcinoma de outra característica, né? Por exemplo, um papilar. Daí, os macrófagos, eu botei uma amostra aqui vinda de escarro. Então, existem algumas técnicas para você aproveitar bem uma amostra de escarro. E aqui estão eles com aquele citoplasma dele espumoso, que a gente chama, núcleo excêntrico, às vezes riniforme, aqui tem uma sobreposição, não dá para ver bem. Aqui, por exemplo, foi de um lavado brônquico, e você vê que tem um agrupamento aqui de células, mas sempre esses agrupamentos, quando estão do lado do outro, a célula está assim, obedecendo o espaço, que a gente chama de arranjo em favo de mel ou colmeia, geralmente há uma tendência de ser benigno. Então, a gente vai depois analisar núcleo, vai analisar nucleolo, cromatina, mas você vê que isso aqui é um agrupamento plano, geralmente acontece nas hiperplasias, e é uma celularidade ainda coesa, que são sinais também de benignidade. Então, às vezes, a gente tem um limite, né? Benigno, mas que pode evoluir. Então, existem maneiras de você liberar o seu relatório, que é o laudo, avisando ao médico que ele tem que tomar as devidas providências. Aqui, por incrível que pareça, né, a gente sabe que qualquer epitélio que é estimulado e que tem problemas, ele pode mudar, ele pode sofrer um processo metaplásico, como o nosso trato respiratório, a gente viu, ele é recoberto de uma célula glandular, que são as células
colunares, né, do epitélio pseudoestratificado, elas podem passar por metaplasia e formar áreas de epitélio escamoso. Então, o fumante, ele faz isso durante vários anos da vida, ele estimula o epitélio a se transformar, a sofrer metaplasia, e por isso que ele desenvolve, por exemplo, carcinoma escamoso numa região onde era um epitélio glandular. Então, tem isso. Existe o tumor de células pavimentosas lá no o pneumócito 1 e o tumor que veio da região escamosa. Então, se você fica estimulando o tempo todo, é por isso que você precisa fumar vários anos para desenvolver o câncer de pulmão pelo tabagismo, é justamente por isso, porque ele está ali cronicamente provocando o epitélio. Aqui, herpes também você pode achar fungos, e se acha bastante, né? Aspergilos, criptococos, é muito comum você encontrar isso. Aqui mostrando, por exemplo, no escovado, um carcinoma de célula escamosa, você já vê aqui, ó, núcleos pleomórficos, formatos diferentes, cromatina irregular. Então, você já vê que isso aqui está diferente daquele outro que eu mostrei mais lá na frente. Alguns tipos de arranjo, como, por exemplo, aqui você vê esses núcleos grandes com esses nucléolos eosinofílicos. Então, bom sinal de neoplasia, de invasão. Então, vai ajudando. Aqui no adeno, que são estruturas que ficam mais agrupadas, mesmo sendo neoplasias mais avançadas, né, que perdem coesão, mas o adeno quebra essa regra. Isso aqui foi de uma punção, então ficou bastante bonito, né, de se ver. Outro adeno de punção, um adeno papilar, onde você vê as células projetadas como se fosse ponta de dedo, às vezes esférico, com um eixo fibroso central. Então, você vai dando característica. Então, nesses casos, por exemplo, aqui você consegue liberar que é um adenocarcinoma, pode liberar que é um adeno papilar e tudo mais, né? Aqui é quando, por exemplo, você não tem como dizer que tipo de tumor, e você usa aquilo que eu falei, ó, positivo para células neoplásicas. Eu tenho duas células aqui ciliadas, não dá para ver bem, uma célula escamosa que muitas vezes pode vir, por exemplo, da cavidade nasal e às vezes se mistura, cavidade oral também, quando vai fazer, por exemplo, escarro, aí tem que ter cuidado nisso, né? Polimorfos. Enfim, dá para a gente trabalhar bastante, muita coisa que é relativo a tumores de pulmão, né? Então, esse quadro aqui foi o que eu botei lá no início. Então, acho que a gente viu a importância, né, esse primeiro aí, porque avaliar amostras pulmonares. A gente viu que não é a mesma coisa de avaliar líquido pleural, que não é a mesma coisa de fazer pesquisa de BK, por exemplo. Quem faz a coleta é justamente o broncoscopista, quase não saía. Quando é PAF, geralmente é o próprio pneumologista que faz. Os equipamentos necessários para implementar isso vai depender muito do que você quer gastar, né? Mas você pode começar com coisas muito simples. O que você, muitas vezes, tiver um laboratório, já tem, né? E as dificuldades e limitações é como eu falei, às vezes você não consegue descrever bem uma lesão, mas você pode descrever que há uma presença de positividade para células malignas. As dificuldades, às vezes, acontecem por conta de falta de celularidade, por conta de algumas coisas que estão ligadas à amostragem, como todo método, né, que tem amostragem. Às vezes você consegue uma amostra suficiente com celularidade suficiente, outras vezes não. Então fica, às vezes, difícil. Certo, gente? Era isso que eu tinha para falar para vocês e agora eu estou disponível, vou até tirar aqui minha apresentação, para perguntas, questionamentos, o que vocês acharem necessário, tá certo? Fico à disposição. Ótimo, professor. Obrigada pela palestra. Tenho certeza que os alunos aí aprenderam bastante com todo o conteúdo passado. Se alguém tiver alguma pergunta, eu peço que anote ou deixe no chat para a gente tentar responder todas ao fim das palestras. Tá bom, professor? O senhor consegue ficar conosco até o fim da próxima palestra? Vou ver, viu?
Porque eu estou doente desde ontem, não é Covid não, mas é bem parecido. Mas eu vou tentar, vou tentar. Tudo bem. Então, vamos fazer assim, professor Hilton, já que o professor Jacinto não está tão disposto, o que é que o senhor acha da gente já fazer as perguntas para ele agora? Sim, pode ser. Pode ser? Sim. Temos algum aluno, algum participante que esteja querendo fazer alguma pergunta para o professor? Se não quiser falar, pode colocar no Eu já vi chat, aqui né? no chat que tem a Abdias. Obrigado pela presença, Abdias. Abdias é aluno da pós. Geise, muito obrigado pelo elogio. Cristiane também, muito obrigado. Emanuela, muito obrigado, pessoal, pela presença e por ter ficado aí até agora. Parabéns por vocês estarem participando também, né? É importante. Verdade. Professor Jacinto, eu agradeço muito a sua presença e a grande colaboração, né? A gente aqui é muito grato e, assim, é uma contribuição imensa, né? A gente tem vários alunos aí da graduação, outros estão terminando, e eu gostaria de, assim, deixar claro para os alunos aí que depois que queiram ingressar por essa área, né, uma área bastante interessante, o professor Jacinto é coordenador da pós em citologia ali pela UFPE, e uma excelente, uma pessoa que eu sou muito suspeita de falar, ele foi meu professor durante a graduação. Você vê humilde assim, mas é um citologista renomado, conhecido nacionalmente, assim, eu não tenho nem palavra para descrever. Vocês podem perceberam, né, o potencial que existe no professor Jacinto em conhecimento, sabe? Eu não tenho nem como descrever em palavras. Uma pessoa muito humana, né? Muito humana mesmo. Quem conhece o professor Jacinto, né, vai encontrar aquilo que eu estou falando aqui para vocês. Eu agradeço muito, professor Jacinto, pela ter recebido, assim, ter participado, né, desse evento, né, e nos honrando com a sua presença, viu? Muito obrigado mesmo. Eu que agradeço, eu que agradeço. Muito obrigado também e muito obrigado a todos aí que estão colocando no chat aí os elogios. Mas muito obrigado. E Hilton, realmente, eu também sou suspeito para falar, né? Porque eu acompanhei a trajetória dele e o esforço que ele teve aí para chegar onde está. Então, tá de Professor, parabéns. nós temos uma pergunta da Maria José. Certo. Ela pergunta: falta profissionais na área laboratorial ou médicos especializados? Eu digo que falta os dois, mas falta principalmente o citologista. Porque é o seguinte, a broncoscopia em determinados lugares, ela é um procedimento de rotina. Então, por exemplo, existem hospitais que têm um setor assim especializado em pneumologia e eles fazem isso rotineiramente. Então, assim, muitas vezes eles não colhem porque não sabe que ninguém faz, né? Então, imagine para um médico se ele tiver, por exemplo, um profissional, um biomédico, um farmacêutico, que oferte para ele a possibilidade de fazer essa análise. Com certeza ele vai querer, porque isso é uma ferramenta de trabalho para eles, né? É algo que vai ajudar na propedêutica. Então, é muito importante que formem mais profissionais citologistas que saibam fazer esse tipo de coisa, porque é importante, é necessário fazer isso. Eu não sei como é que... dá um trabalho muito grande para o profissional pneumologista, para ele trabalhar, porque é o seguinte, muitas vezes ele está num local que não tem quem faça biópsia, não tem tomógrafo, não tem... Então, assim, ele fica de mãos atadas. E aí, se você oferta esse tipo de trabalho, vai ajudar bastante. Quanto à segunda parte da pergunta da Maria José, também faltam médicos especializados. Não tem um número suficiente, né? Uma especialidade que você não encontra tanto, né? Muitos estão trabalhando mais assim, médico do trabalho e tal, mas você não vê muita gente ligada a isso. Mas em todo lugar onde tem a especialidade, vai ter procedimento de broncoscopia, né? Creio que a pergunta da Maria José está mais do que bem respondida, né? Mais uma vez, professor, temos outra pergunta, tá? Através da especialização, tipo pós ou existe a graduação?
Não, é tudo pela pós, né? Você faz a graduação, pega a sua graduação, que pode ser, por exemplo, biomedicina, farmácia, né? E aí você tem que fazer uma pós para você poder fazer treinamento, né? Para você treinar e também ficar cobertado por ter a pós, né? Para você ter uma pós reconhecida e habilitada no conselho de classe, pelo menos no conselho de farmácia e de biomedicina, você tem que ter um mínimo de 500 horas. Então, você tem que fazer uma pós que tenha no mínimo 500 horas para poder dar essa habilidade para você. Então, seria o caminho mais certo. Terminou a graduação, procura uma pós e depois continua estudando, né? Fazendo cursos, fazendo os treinamentos, cursos de atualização, tudo isso aí vai ajudar bastante a se tornar um professor, um profissional que tenha um nível de conhecimento técnico elevado, né? Tem que ter muito cuidado, porque também não é só chegar e fazer um estágiozinho e pronto. Tem que dar uma estudada bastante na parte histológica, na parte fisiológica, da patologia bem, e entender no que está mexendo. Então, acho que é um caminho que é bom e é desafiador. Sempre tem coisa nova, as discussões são muito interessantes. Vale a pena. Professor, obrigada, tá? Desejamos pronta recuperação, que essa gripe passe logo, fique bem. Hoje foi terrível, viu? E que bom que ainda assim você ainda tirou forças para estar aqui conosco. Foi muito importante a sua participação. Muito obrigada e desde já uma pronta recuperação para o senhor. Tudo de bom. E até a próxima, se Deus quiser. Até a próxima. Um grande abraço a todos, gente. Sucesso para vocês. Estudem, estudem, estudem. Qualidade é a primeira coisa para um profissional. Obrigada, professor. Tchau, tchau. Tchau, tchau.